paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando nessa semana a lição de número 8, Abigail, um caráter conciliador. Quero pedir para você subscreva no meu canal. Também visite o nosso site, moldado.com, estudos e mensagens. No site você tem não só os vídeos, mas o esboço de todas as mensagens que temos aqui ensinado, que temos aqui compartilhado com você. Temos ali o esboço das leituras diárias, dos subsídios da escola dominical e outras mensagens que ali estão postadas no nosso site. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida e você possa continuar também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Na lição passada nós falamos sobre confiança e dizemos aqui que todos aqueles que confiam em Deus ganham a confiança de todos aqueles que estão ao seu redor. Falamos aqui que quando Ruth passou a confiar em Deus, ela ganhou a confiança mais ainda da sua sogra, ganhou a confiança do povo de Israel que estava em Belém, ganhou a confiança de Boaz, casou-se com Boaz, teve um filho que veio a se chamar Ebed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi, e da descendência de Davi nasceu Jesus Cristo. Falamos também que Raabe, depois que ela passou a confiar em Deus, ela ganhou a confiança do povo de Israel. Falamos também de Esther. Esther, depois que ela passou a confiar em Deus, ela ganhou a confiança do povo judeu para interceder por este povo diante do rei, a fim de que os judeus não viessem a ser destruídos. Falamos também da confiança de Gideão. Quando Gideão passou a confiar em Deus, ele ganhou a confiança do povo de Israel, e quando fez o convite para ir à guerra, 32.000 guerreiros se apresentaram para ir com Gideão guerrear. Falamos também da confiança de Jefté. Depois que Jefté passou a confiar em Deus, ele ganhou a confiança do povo de Israel para ir também guerrear. Falamos também da confiança de Paulo. Paulo, depois que passou a confiar em Deus, ele ganhou a confiança da igreja primitiva e foi enviado pela igreja para cumprir aquilo que Cristo havia designado que ele fosse fazer, que ele fosse ser o apóstolo dos gentios e levasse o evangelho por toda a terra daquela época. Hoje nós vamos falar sobre conciliação, o caráter conciliador que estava na vida de Abigail, e vamos ver outras coisas a mais sobre conflitos e conciliação. Mas quem era Abigail? Abigail era esposa de Nabal. Nabal era de Meom, mas tinha as suas possessões no Carmelo. Era um homem poderoso, com muitas riquezas, e estava ali com as suas possessões no Carmelo. Após a morte de Samuel, Davi foi para o deserto de Parã, que ficava próximo ao Carmelo. Davi estava com 600 homens e agora ele tinha fome. Enviou 10 dos seus jovens para ir buscar comida de Nabal. E passaram então esta informação a Nabal, que Davi havia os ali enviado para que buscassem comida. Nabal então responde para aqueles jovens, dizendo: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Tiraria eu, pois, o pão da boca dos meus tosqueadores e daria a alguém que eu não conheça? Os jovens então trouxeram esta resposta a Davi.
Davi ficou muito furioso com esta resposta, reuniu ali 400 dos seus guerreiros, deixando 200 ali para cuidar do acampamento, e foi para destruir Nabal, destruir a sua casa, destruir a tudo que ele tinha, até os meninos que ali tivesse, iriam ser destruídos. Porém, um jovem ouviu a resposta que Nabal deu aos jovens enviado por Davi e noticiou então a Abigail o que estava acontecendo. Abigail era uma mulher formosa, sábia, prudente, uma mulher inteligente, e então não foi muito difícil para que ela reunisse ali comida para os 600 guerreiros e fosse ao encontro de Davi. Chegando próximo, ou seja, chegando até Davi, ela pede perdão dos seus pecados, pede perdão por tudo aquilo que estava acontecendo e também pede misericórdia, que Davi não destruísse a sua casa, que Davi viesse a ter misericórdia e não concluísse aquilo que estava já intencionado no seu coração para fazer. Também dá conselhos a Davi que ele aguardasse que a justiça viria de Deus. Davi então pega a comida que Abigail havia trazido, agradece a Abigail pelos conselhos que Abigail dera para ele, e diz até, se não fosse ela que viesse ali a intervir, que viesse ali fazer aquela conciliação, aquela mediação, que viesse dar a ele aqueles conselhos, muito sangue iria ser derramado. E então agradece e elogia a Abigail pela coragem e por ser uma mulher prudente e inteligente. 10 dias depois, Davi agora já ocupava o trono e então ele manda buscar, depois que morreu Nabal, ele manda buscar Abigail para ser a sua esposa. Essa é a história, é a mediação que Abigail fez ali entre um conflito que houve entre Nabal e Davi. Os conflitos podem ser amenizados, os conflitos podem ser acabados, os conflitos podem não haver se houver quem medie, quem concilie, quem esteja ali para aconselhar as pessoas que estão em conflitos. Conflitos estão presentes em todas as áreas da nossa vida, em todos os instantes. Os conflitos estão na família, os conflitos estão na sociedade, os conflitos estão no nosso trabalho, os conflitos estão entre os nossos amigos e também há conflitos no nosso interior. Vivemos 24 horas em meio a conflitos e para que nós viemos a dominar esses conflitos na nossa vida, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida, nós precisamos que Jesus Cristo esteja conosco para que possamos então dominar, mediar, pacificar esses conflitos que há. A administração dos conflitos, ela exigirá de nós sabedoria, inteligência, conhecimento bíblico e habilidade também, amor às pessoas. A palavra conflito no dicionário Aurélio significa luta, combate, guerra, enfrentamento, oposição entre duas ou mais partes, desavença entre pessoas ou grupos, divergências, discordância de ideias ou opiniões. Um desafio para os líderes é lidar com os conflitos que surgem nas igrejas. Conflitos esses que já na igreja primitiva, pelos relatos que nós temos na Bíblia Sagrada, já ocorriam. Penso eu que os conflitos eles servem para, às vezes, nos ajudar a crescer, se nós soubermos administrar esses conflitos
nós poderemos crescer com os conflitos. No meio secular também existem formas de amenizar esses conflitos. As câmaras arbitrais que têm a função de pacificar esses conflitos entre as pessoas e também entre as empresas. A arbitragem, ela media, ela concilia, são instrumentos para conciliar, para mediar conflito entre as pessoas, entre as empresas, entre o comércio, enfim, isso tudo acontece para que não haja brigas, para que não haja discussões, para que não haja desuniões entre empresas, entre pessoas, entre o comércio, entre o governo, enfim, existem as câmaras arbitrais. Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Veja que entre nós, Jesus Cristo, entre nós e o Pai, entre nós e Deus, havia um conflito. O nosso pecado, ele nos distanciava de Deus. Porém, Jesus Cristo veio para ser o nosso mediador entre nós e Deus. Jesus Cristo é o nosso mediador, é o nosso pacificador. Mediar conflito também pode ser a virtude de todo cristão. Todo cristão precisa ser mediador de conflito. Todo cristão precisa ser um pacificador, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quem é filho de Deus é pacificador. Os cristãos precisam ser pacificador. O objetivo da mediação no meio cristão é o quê? Pacificar, é conciliar, é fazer com que as pessoas não tenham conflito, é esclarecer, é levar as partes envolvidas a se arrependerem por amor a Deus, por amor à sua palavra e seguirem então em paz uns para com os outros. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 2 e 3, nós vemos ali uma desunião, ou seja, um conflito entre duas mulheres, a Evódia e a Síntique. Elas não estavam sentindo, diz Paulo que elas não estavam sentindo o mesmo no Senhor, ou seja, elas estavam desunidas, elas estavam sem comunhão uma para com a outra. Portanto, essas mulheres, elas eram importantes no trabalho da obra de Deus. Então, Paulo escreve dizendo: meu verdadeiro companheiro, ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Ajude como? Concilie elas, pacifique elas, aconselhando conforme a palavra de Deus. O apóstolo Paulo pede que um mediador vá e concilie estas duas mulheres. Nós pacificamos ou alimentamos o conflito? O que nós estamos fazendo? Estamos pacificando ou estamos alimentando conflitos? Você entende ser importante no papel de um mediador? Será que eu entendo isso? Será que eu estou fazendo o papel de um mediador? Será que eu estou aconselhando as pessoas quando elas entram em conflitos? Por que ocorrem os conflitos? Os conflitos nascem quando há um interesse pessoal ou de um grupo que contraria as outras pessoas ou a outro grupo. Os conflitos não têm seu início nas situações, e sim nas pessoas. São as pessoas que provocam as situações e causam divisões. A boca fala, diz Jesus, que a boca fala que o que está no coração. O que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai do homem.
O coração do conflito ele está no ser humano, que não tem a palavra de Deus, que não tem na palavra de Deus o seu moderador. Tiago 1,19, ele disse: todo homem deve estar pronto para ouvir e ser tardio para se irar, ou seja, para entrar em conflito. A falta de paciência e amor leva as pessoas a brigarem, levam as pessoas a se dividirem, leva as pessoas a não ter uma convivência de união e de comunhão, de harmonia. Certamente já ouvimos a frase: quando um não quer, dois não brigam. Se nós aplicássemos esta frase na nossa vida, nós evitaríamos muitas desavenças. Há pessoas que são mestres em provocar, há pessoas que são mestres em contender, há pessoas que são mestres em fazer partidarismos nas igrejas, não são pacificadoras. Em vez de pacificar, colocam mais lenha no fogo ainda. Ao invés de apaziguarem, ao invés de aconselhar, ao invés de pacificar, essas pessoas, elas promovem contendas nas congregações, nas igrejas, fazem tempestade com um copo d'água. Os conflitos ocorrem porque pessoas são partidárias, são egoístas, são vaidosas, não têm amor para com o próximo, são invejosas e são também insubmissas. É do coração humano que procedem os conflitos. É do coração humano, pela incapacidade de lidar com os sentimentos e com as situações. As pessoas não sabem dominar as situações, as pessoas não sabem, não conseguem dominar os seus sentimentos de ira, seus sentimentos de amargura, seus sentimentos, às vezes, de nervos contra alguém. Há uma incapacidade de domínio e isto gera conflitos. A nossa teimosia, dureza de coração são os principais responsáveis pelos conflitos que são gerados. No livro de 1 Reis, capítulo 3, versículos 22 a 27, mas todo o contexto vai contar aqui a história de duas mulheres que têm duas crianças ao mesmo tempo, dois recém-nascidos, e durante a noite, uma criança ou um recém-nascido, ele morre. A mãe da criança que morre, então, vai agora provocar um conflito, ela vai gerar um conflito, porque ela pega a sua criança morta, coloca na cama da mãe que estava com a criança, com a outra criança viva, toma a criança viva e coloca na sua cama. Então ela inicia aí um conflito, porque de manhã, quando as mães acordam, a mãe que reconhecia a sua criança e tinha a sua criança viva, estava no colo da outra mãe e a morta estava na sua cama. E ela começa então a dizer: esta criança é minha, este filho é meu. A outra diz: não, este filho é meu, não é seu. E esse caso então vai até Salomão. E Salomão tinha a sabedoria de Deus, porque ele havia buscado sabedoria de Deus. Salomão então pede uma espada e diz: já que não há uma concordância, a criança viva é das duas, eu vou partir a criança no meio, darei a metade para uma mãe e a metade para outra. Mas a mãe da criança viva diz: não, deixe que ela crie então esta criança. Salomão então manda que pegue a criança do colo da mãe falsa e entregue para a mãe verdadeira. Este conflito então ele acabou-se porque Salomão tinha a sabedoria de Deus para pacificar
ou para fazer com que não houvesse ou não acontecesse, aquela briga não continuasse acontecendo entre aquelas duas mães. Precisamos ser sábios, precisamos ter conhecimento bíblico, precisamos buscar a presença de Deus, precisamos buscar a sabedoria de Deus para sermos pacificadores, para sermos sábios, às vezes, para então conciliarmos conflitos que há entre nós cristãos ou até entre nossos vizinhos, entre a nossa família. Precisamos de sabedoria de Deus. A fonte dos conflitos ela está no comportamento humano, ausente do temor de Deus, ausente da presença de Deus. O coração que não tem a presença de Deus, o coração que não tem o temor de Deus, vai gerar conflito, vai gerar problemas, vai gerar dificuldades. Se antes de agirmos em qualquer situação, nós buscarmos a presença de Deus, nós buscarmos a presença do Senhor, certamente nós vamos agir com sabedoria. Jesus Cristo, ensinando a palavra de Deus, ele disse em Mateus 15, 18, 19, o que sai da boca procede do coração. Se o seu coração estiver em conflito, se o seu coração estiver com problemas, você deixou que conflitos, que problemas, que dificuldades enchesse o seu coração, enchesse o seu interior, então você vai gerar conflito com as outras pessoas. Porque Jesus diz que o que sai da boca procede do coração. Ele diz aqui, e é isso que torna o homem puro, porque do coração é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, furtos, falsas testemunhas e calúnias. Todas essas coisas provêm do coração. Davi pede a Deus que sonde o seu coração. Salmo 139, versículos 23 e 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, né? E conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Geralmente achamos que a culpa ou a fonte do conflito ela está nas outras pessoas. Não conseguimos enxergar que nós somos os errados. Não conseguimos ver que nós é que estamos falhando. Veja que Davi não viu que ele estava errado. Nabal também não viu que ele estava errado. E agora surgiu ali aquele conflito. Os dois achavam que estavam certos, tanto Nabal quanto Davi. E Davi então foi para destruir a casa de Nabal. Se não fosse Abigail com o seu caráter conciliador para intervir a não acontecer aquela chacina. Então, geralmente, quem entra em conflito, ele acha que ele está certo e não consegue enxergar o seu próprio erro. Nós temos aqui algumas bases bíblicas para identificar a fonte dos conflitos. Tiago 4, versículos de 1 a 3, diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tende, porque não pedis, e quando pede, não recebe, porque pede mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, os conflitos começam no nosso interior, porque nós damos lugar à ira.
e não podemos dar lugar à ira. Nós precisamos ter um espírito conciliador, precisamos ser pacificadores. Às vezes nós queremos também, por posições e status, nós brigarmos por posições, brigarmos por status, negociar os primeiros lugares. Há muitas pessoas que brigam porque querem os primeiros lugares, porque querem ser homenageados, porque querem aparecer. Veja em Marcos capítulo 10, versículos 35 a 37, Tiago e João queriam os primeiros lugares. E houve conflito entre os outros 10. E Jesus Cristo, como pacificador, como exemplo. E ele não é só exemplo, ele é paz. Ele conciliou tudo ali. Ele diz: o que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Então os homens brigam por causa de poder, brigam porque querem aparecer, brigam porque querem ser homenageados, brigam porque querem ter status, porque querem os primeiros lugares. A nossa briga deve ser diferente. Nós devemos brigar contra a nossa carne, brigar contra o diabo, brigar contra o mundo, brigar contra o pecado, não é? Mas as pessoas entram em conflitos por causa dessas coisas. Também por um reconhecimento, como já dizemos, por um reconhecimento religioso. As pessoas até mentem, como Ananias e Safira, eles mentiram para o apóstolo Pedro ao vender parte das suas terras e trouxeram ali parte, venderam as terras e trouxeram ali parte do dinheiro, guardaram o restante e disseram para Pedro que estava ali todo o dinheiro da terra. Eles mentiram porque eles queriam ser os melhores, se aparecerem, e Deus então os puniu com a morte. Precisamos fazer as coisas para Deus e não fazer para os homens. Qual a nossa opinião sobre si mesmo? Que opinião nós temos sobre nós mesmos? Você já fez um exame de si mesmo? Você já olhou por cima dos seus ombros para ver o que as pessoas estão falando de você? Você já procurou fazer uma enquete da sua vida, o que está acontecendo com você por dentro? O apóstolo Paulo disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Jesus Cristo, uma certa feita, também pediu aos discípulos que fossem perguntar para as outras pessoas quem ele era. Então é necessário que nós façamos esse exame para vermos o que nós estamos fazendo. Sou capaz de reconhecer as minhas falhas antes de apontar as do próximo? Será que somos capazes de fazer isso? Somos capazes de lidar com esses conflitos? Para solucionar, ou para pelo menos solucionar os conflitos, nós precisamos ajudar as pessoas a entenderem que não estão lidando com problemas de forma clara, ao não identificar o coração do conflito. Precisamos identificar onde está o conflito, o que é o conflito, por que o conflito, e depois então pacificarmos aquilo que está causando problemas, que está causando conflitos na congregação, na família, na empresa, entre os amigos e até no seu interior. Mostre às partes envolvidas que ambos são cristãos. É necessário que aquele que vai apaziguar, aquele que vai conciliar, é necessário que estes coloque e deixe claro que aquelas pessoas são cristãos. Vocês são cristãos, vocês são filhos de Deus. Por que vocês estão entrando em conflitos?
Por que vocês estão entrando em problemas? Por que vocês estão entrando em desunião um para com o outro? O pacificador, o conciliador, ele precisa fazer isso com aqueles que estão em conflitos. A negociação bíblica se preocupa não apenas com o interesse dos outros, mas também com os interesses de Deus. Aplicação prática, nós precisamos usar a palavra de Deus e não os nossos achismos, as nossas ideologias, aquilo que nós pensamos. Devemos pôr em prática, devemos conciliar, devemos pacificar, mas o fundamento é a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que nós vamos conseguir conciliar, que nós vamos conseguir pacificar pessoas que estão entrando em conflitos. Não focar no problema, e sim na intenção, nos sentimentos que estão alimentando aquele conflito. Mediamos conflitos segundo o nosso interesse ou segundo a palavra de Deus? Claro que devemos mediar os conflitos segundo a palavra de Deus. Usamos 2 pesos e 2 medidas. Em nossos conflitos usamos a palavra de Deus como parâmetro. Jesus não resolveu todos os conflitos. Jesus enfrentou na terra conflitos. Conflitos familiares, conflitos pessoais, conflitos religiosos, conflitos sociais. Uma leitura mais cuidadosa da palavra de Deus, com enfoque nos conflitos vividos por Jesus, nós vamos ver que alguns conflitos que houve não foram resolvidos. O embate com os religiosos de sua época perdura até a cruz. Jesus não conseguiu mudar a opinião de alguns fariseus, de saduceus, dos zelotes e outros. Apesar dos ensinamentos do mestre, algumas pessoas escolheram não seguir Jesus. Não seguir Jesus e continuar com os seus conflitos. Talvez não resolvemos todos os conflitos. Talvez não vamos conseguir resolver todos os problemas, porém precisamos seguir a paz com todo aquele que depender de nós. Então nós precisamos seguir a paz com todos naquilo que depender de nós. Paulo disse assim que nós precisamos ter paz. Tende paz. Se for possível, tende paz uns com os outros. A paz e sem paz, sem esta paz, sem a solução dos conflitos em nós mesmos ou para com os outros, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Jesus não conquistou a todos. Lucas 23, 21 diz: mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Quem eram esses? Eram pessoas que não quiseram seguir Jesus, que quiseram continuar com seus conflitos, e agora eles diziam para crucificarem a Cristo, julgando a Cristo como um perverso, julgando a Cristo como um rebelde, julgando a Cristo como alguém que veio para perturbar os povos, sendo que Jesus veio trazer paz a todos aqueles que quisessem, sendo que Jesus veio para ensinar o caminho da vida eterna, para a salvação de todos aqueles que quisessem. Mas eles quiseram entrar em conflito, quiseram continuar com seus conflitos e agora julgavam a Jesus dizendo: crucifica-o. Mesmo da hora da morte teve conflito. Lucas 23, 29. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava diante dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Houve conflito. Jesus, mesmo sendo Deus, foi rejeitado pelo seu povo, ou seja, por aqueles que não quiseram deixar os seus conflitos, por aqueles que não quiseram seguir a Cristo, quiseram continuar com seus problemas, quiseram continuar
com seus conflitos. E eles bradavam: crucifica-os. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Respondeu os principais dos sacerdotes: não temos rei senão a César. Os conflitos duram até os dias de hoje. Lucas 21:17. E todos sereis odiados por causa do meu nome. Você tem paz com os seus amigos? Você pode até ter paz com seus amigos, ter paz com a sua família, até o momento em que você disser: eu sirvo a Jesus, eu sigo a Jesus, o meu coração é de Jesus, eu entreguei a minha vida a Cristo. Quando você declarar isso a seus amigos, quando você declarar isso aos seus colegas de trabalho, quando você declarar que você segue a Jesus no seio da sua família, com certeza vai ter pessoas que vão entrar em conflito com você. É o que Jesus diz aqui: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. E odiar é o quê? Quem odeia, ele quer conflito, ele quer problemas, ele quer dificuldades. Quem odeia, ele gera conflitos na vida daquele a quem ele odeia. Ele vai gerar conflito naquela pessoa que ele não tem paz para com ela. Então, não importa os conflitos, não importa as aflições. Jesus disse: no mundo tereis conflitos, tereis aflições, tereis problemas, tereis adversidades, tereis dificuldades. Mas Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci. Ora, se Jesus Cristo venceu, ele nos deu ensino, deixou lições de como nós também podemos vencer. O apóstolo Paulo disse que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aconselhando a igreja aos Efésios, ele disse, aconselhando a igreja, ele disse para que os irmãos se fortalecessem no Senhor, porque se fortalecendo no Senhor, teriam as armaduras de Deus para serem vitoriosos sobre os conflitos que vierem. Abigail foi uma mulher sábia, ela interveio e conseguiu pacificar, não deixou que uma carnificina, que uma guerra acontecesse, que uma família fosse destruída. E nós devemos assim então trabalhar na nossa vida esse caráter conciliador para que sejamos pacificadores em um mundo perturbado, em um mundo cheio de problemas e de dificuldades. Para isso, não se esqueça de orar, não se esqueça de colocar a sua vida no altar, não se esqueça de ler a Bíblia, não se esqueça de jejuar, não se esqueça de estar sempre na presença de Deus, para que você possa, no momento do conflito, ou com você mesmo, ou com outras pessoas, saber como conciliar, ter a direção, ter a sabedoria de Deus para conciliar conflitos e problemas que surgem diante de nós. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir.